qualquer outra pessoa. Isabela nunca havia se sentido à vontade em lugares movimentados. Crescida em uma família religiosa, seu mundo era calmo, silencioso e seguro. Sua vida seguia a ordem natural das coisas: orações diárias, aulas de catecismo, tardes no jardim com sua mãe e, claro, as horas solitárias na livraria onde trabalhava como bibliotecária. A livraria, com seus estantes altas e cheias de livros empoeirados, era seu refúgio. Era onde ela se sentia mais à vontade, cercada por histórias e palavras, mas sempre longe das distrações do mundo exterior. O que mais a inquietava era o tema do amor. Ou melhor, a falta dele. A ideia de se apaixonar, de sentir um desejo por alguém, a deixava desconfortável. Era como se a pureza que seus pais haviam lhe ensinado fosse frágil demais para se misturar com os sentimentos humanos. O amor, em sua mente, deveria ser algo reservado para um futuro distante, apenas após o casamento, quando ela tivesse certeza de que estava cumprindo as expectativas de sua fé. Qualquer coisa fora disso parecia errada. Isabela jamais havia tido um namorado. Nunca fora beijada, e sequer se permitia sonhar com esses momentos que as amigas tanto comentavam. O simples ato de ver casais de mãos dadas fazia-a se sentir desconfortável, como se estivesse se perdendo em algo que não soubesse controlar. Naquela tarde, enquanto organizava alguns livros antigos na seção de literatura, um homem entrou na livraria. Isabela não notou de imediato. Sua mente estava focada nas páginas amareladas à sua frente, mas algo, uma sensação indefinida, a fez olhar para cima. Ele estava ali, parado na porta, com uma presença tão marcante que parecia preencher toda a sala. Felipe. Ela não sabia ainda o nome dele, mas o olhar dele a atravessou. Alto, com os cabelos bem cortados e um terno escuro que parecia mais adequado a um evento de gala do que a uma simples livraria, ele exalava confiança. Um sorriso fácil, mas intrigante, parecia sempre à espreita nos seus lábios. "Bom dia", ele disse, sua voz suave e segura, mas com um tom amigável. "Estou procurando por um livro raro. Um clássico de Fyodor Dostoiévski. Você saberia me dizer onde eu posso encontrá-lo?" Isabela, um pouco nervosa com o inesperado, levantou-se da cadeira e sorriu timidamente. "Claro, senhor. Está na seção de literatura russa. Eu vou te mostrar." Enquanto ela o guiava até a prateleira, algo em Felipe a fez sentir-se observada. Não no sentido negativo, mas como se ele realmente estivesse interessado no que ela tivesse a dizer. Quando ele a olhou diretamente, sem pressa, e com um interesse genuíno em cada palavra que ela falava, ela se sentiu quase como se fosse a única pessoa no ambiente. Ele pegou o livro que ela lhe entregou com uma leve expressão de satisfação. "Muito obrigado. Acho que nunca tinha visto esse título em uma livraria. Você é a bibliotecária aqui há muito tempo?" Isabela ficou um pouco surpresa com a pergunta, mas tentou manter a compostura. "Sim, faz alguns anos que trabalho aqui. Gosto muito do ambiente, é tranquilo e, bom, os livros me acompanham desde sempre." Felipe a observava atentamente, como se estivesse interessado nela. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu olhar que a fazia sentir-se desconfortável, algo que ela não sabia identificar. Ela não conseguia evitar a sensação de que ele a via de maneira diferente, como se ele pudesse ler sua alma. Ele sorriu, como se estivesse gostando de vê-la falar com tanta paixão sobre os livros. "Eu também sou um grande fã de literatura, especialmente os russos. Parece que todos os maiores dilemas humanos estão ali." Isabela sentiu seu coração bater mais rápido, mas tentou afastar a sensação. Estava fora de sua zona de conforto. "Sim, é verdade. Eles lidam com questões muito profundas sobre o ser humano. É difícil, mas ao mesmo tempo é fascinante." Felipe a observava com atenção, como se estivesse tentando entender algo mais além das palavras que ela falava. "Eu gosto do seu jeito. Calmo, introspectivo. É raro encontrar pessoas como você, que ainda se importam com o silêncio e a contemplação." Ela engoliu em seco, a timidez aumentando. Aquilo era demais para ela. Ele estava a elogiando,
mas o tom de sua voz e o olhar intenso a deixavam nervosa. O que ele queria de verdade? Ele nem parecia o tipo de homem que costumava frequentar uma livraria tão simples. Felipe fez um gesto para pegar a capa do livro, mas seus olhos nunca se afastaram dos dela. Vou levar este. Espero que a gente se veja mais vezes. Quem sabe a gente possa conversar mais sobre literatura. Eu sou Felipe, por sinal. Ela estendeu a mão, um gesto automático, sem pensar muito, e ele a segurou de maneira firme, mas delicada. Isabela, é um prazer te conhecer, ela disse, sem saber ao certo o que dizer em seguida. Felipe sorriu e a observou com um brilho curioso nos olhos. Eu volto amanhã. Você está aqui todos os dias? Sim, normalmente estou aqui à tarde. Ele acenou levemente com a cabeça, como se estivesse satisfeito com a resposta, e deu as costas, indo em direção à porta. Antes de sair, ele se virou uma última vez, seus olhos ainda fixados nela. Até amanhã, Isabela. Ela ficou paralisada por um momento, sentindo o calor das palavras dele. Quando ele saiu, um suspiro escapou de seus lábios. O que tinha sido aquilo? Ela jamais havia se sentido assim antes. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de culpa tomou conta dela. O que sua fé diria sobre isso? E sobre a atração que ela mal conseguia compreender? Ela já podia sentir a presença dele em sua mente, como uma sombra que a seguiria durante toda a noite. Naquela noite, ao se deitar para dormir, a última coisa que passou pela sua mente foi o sorriso de Felipe e uma pergunta que a torturava: o que eu faço com o que sinto? Nos dias seguintes, Isabela se viu cada vez mais ansiosa pela próxima visita de Felipe. Ele não apareceu imediatamente no dia seguinte, mas, como ela havia mencionado, voltou na tarde de quarta-feira e, como da última vez, seus olhos a procuraram entre as prateleiras. Ele entrou com a mesma confiança, mas algo havia mudado. Era como se ele agora tivesse uma atenção especial por ela, e ela podia sentir isso no modo como ele a olhava, mais intenso e observador, mas sempre com um sorriso suave e amigável. Isabela estava na sessão de poesia quando ele se aproximou, e seu coração deu um salto assim que o viu. Ela tentou se concentrar no livro que estava organizando, mas seu nervosismo era palpável. O que ele queria de fato? Ele não parecia interessado apenas em livros. Oi, Isabela, ele disse, fazendo ela se virar rapidamente. Como você está hoje? Bem, obrigada. E você? Ela respondeu, tentando manter a compostura, mas sua voz parecia trêmula. Felipe sorriu, notando a vulnerabilidade dela. Eu estava pensando sobre o que você disse na última vez. Literatura realmente toca a alma. E você, Isabela, parece ter uma alma de poeta. Ele se aproximou um pouco mais, seus passos calmos, mas determinados. Ela sentiu um arrepio. A maneira como ele falava, o modo como se aproximava, tudo parecia excessivamente íntimo. A relação deles, antes casual, estava se transformando em algo mais, algo que ela não sabia como controlar. Eu gosto de observar as pessoas, continuou Felipe, com um brilho nos olhos. E você tem uma quietude rara, quase como se o mundo lá fora fosse um pouco demais para você. As palavras dele a tocaram de uma maneira que ela não esperava. Ele estava certo, mas ela não sabia o que responder. Ela estava começando a perceber que, em sua vida, nunca havia deixado ninguém realmente olhar para ela, sem máscaras, sem barreiras. Só Felipe parecia ser capaz de fazê-lo. E isso a assustava. Eu tento me concentrar nas coisas que posso controlar, ela respondeu, com uma leve hesitação. Os livros são algo que me ajudam a encontrar essa paz. Felipe, aparentemente satisfeito com a resposta, lhe deu um sorriso enigmático. Eu entendo. Eu também gosto de controlar as coisas, de ter certeza de que estou no comando. Mas às vezes, Isabela, é bom deixar o controle de lado e permitir que algo nos surpreenda. Como uma boa história. Isabela sentiu um calor subir por seu rosto. Ela estava confusa. Nunca havia sido tão aberta com alguém, muito menos com um homem, mas algo nele a atraía irresistivelmente. Ela sabia que não deveria estar permitindo isso, mas não conseguia resistir. Talvez,
ela murmurou, sentindo as palavras escaparem sem controle. Mas e se o que nos surpreende não for o que esperamos? Felipe se aproximou mais, o tom da conversa mudando de novo. Às vezes, o que nos surpreende é exatamente o que precisamos. Não acha? Ela tentou mudar de assunto, mas sua mente não conseguia mais se concentrar. Felipe a observava com uma intensidade que a fazia sentir algo estranho. Como se ele fosse capaz de ler seus pensamentos, de ver suas fraquezas mais profundas. Você já pensou em sair um pouco da sua zona de conforto, Isabela? Perguntou ele de repente. Aceitar um convite de um jantar, talvez? Um lugar calmo, sem pressões. Só para conversar. Nada demais. A palavra jantar ecoou em sua mente. Isabela sentiu seu corpo inteiro enrijecer. Ela sabia o que isso significava. Na sua criação, sair para jantar com um homem não casado era inapropriado. Isso significava algo além de um simples encontro, algo que poderia levar a sentimentos mais profundos, mais perigosos. Ela hesitou. Era o desejo de Felipe para ela mais forte do que sua própria moralidade. Eu não sei, ela disse finalmente, com a voz quase um sussurro. Eu sou diferente. Felipe, eu não sei se posso. Ela se afastou um pouco, sentindo o desconforto crescer dentro dela. Felipe pareceu entender, ou ao menos não pressionou mais. Ele sorriu suavemente, como se respeitasse seus limites. Entendo. Não quero que você faça nada que não queira. Só, fica a sugestão. Eu realmente gosto de conversar com você, Isabela. Há algo em você que me fascina. Isabela se sentiu, ao mesmo tempo, aliviada e frustrada. Por um lado, ele não a forçou, mas, por outro, a maneira como ele a olhava e como suas palavras a afetavam fazia com que fosse cada vez mais difícil ignorar o que estava crescendo dentro dela. O resto do dia passou em um borrão. Ela tentou se concentrar nas tarefas, mas a presença de Felipe, a lembrança de sua voz e o sorriso encantador ainda estavam com ela. No fundo, ela sabia que o desejo por ele estava se tornando impossível de controlar. O que significava isso para ela? Para seus valores? Para sua fé? Ela sabia que não podia continuar assim. Algo dentro dela a dizia que precisava dar uma resposta definitiva, seja para si mesma, seja para ele. Mas antes que ela tivesse tempo de processar isso, Felipe apareceu novamente na livraria na sexta-feira seguinte. E, com um sorriso travesso, ele disse: Isabela, e aquele jantar? Você tem algum tempo hoje? Isabela sabia que deveria recusar. Sabia que o convite de Felipe para um jantar fora do contexto familiar estava desafiando tudo o que ela acreditava. Ela sempre foi educada para esperar, para se preservar, para seguir os princípios da fé que lhe foram ensinados desde pequena. E, no entanto, quando ele apareceu na livraria novamente na sexta-feira, com seu sorriso encantador e seu olhar cheio de expectativa, algo dentro dela se rompeu. Ela não sabia mais o que fazer. O jantar foi marcado para a noite seguinte. Ela se sentiu culpada por aceitar, mas ao mesmo tempo, algo nela desejava isso. Felipe a havia conquistado com sua paciência, com sua compreensão silenciosa e, mais do que tudo, com a maneira como ele a fazia se sentir viva, como se ela tivesse um lugar no mundo. Quando chegou o dia, Isabela se preparou com um nervosismo crescente. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, um tom sóbrio, nada chamativo, como sempre fizera. Não queria parecer excessivamente atraente, não queria que ele pensasse que estava fazendo algo errado. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar o desejo de ser vista por ele de uma forma que nunca havia sido antes. O restaurante era sofisticado, mais do que qualquer lugar que ela já tinha frequentado. Luzes baixas, mesas elegantemente decoradas e uma atmosfera que exalava luxo. Ela se sentia fora de lugar, mas Felipe a fez sentir-se à vontade com suas palavras suaves e seus gestos gentis. Ele parecia estar ali para ela, exclusivamente para ela, e isso a fazia se sentir especial, mas também desconfortável. Está gostando da noite, Isabela? Felipe perguntou, enquanto eles esperavam o prato principal. Sim, é tudo muito bonito. Mas eu não estou acostumada com lugares assim, ela admitiu, sentindo um leve rubor tomar conta de seu rosto. Felipe sorriu,
como se achasse isso encantador. Eu posso perceber que você não é de excessos, e é isso que me atrai. Há uma pureza em você, Isabela, que eu não sei descrever. Eu gosto disso em você. As palavras dele a tocaram de uma forma inesperada. Nunca se sentirá tão exposta, mas de uma maneira que, ao mesmo tempo, parecia acolhedora. O que ele via nela, o que ele queria realmente. Era possível que alguém como ele, tão bem-sucedido, tivesse interesse em alguém como ela, tão simples, tão reclusa. O jantar seguiu de maneira tranquila, com algumas conversas sobre literatura, filmes e viagens. Mas, apesar de estar sendo cuidada de forma tão atenciosa, a mente de Isabela não conseguia deixar de divagar sobre o que aquilo significava. Ela estava se entregando a uma experiência que fugia completamente de tudo o que ela acreditava ser certo. Quando o café foi servido e o jantar chegou ao fim, Felipe sugeriu que fossem caminhar pela cidade. O ar fresco da noite parecia aliviar a tensão que se acumulava no peito de Isabela. Eles caminharam pelas ruas calmas, iluminadas apenas pela luz suave dos postes. Eu fico impressionado com você, Isabela, Felipe disse, depois de um longo silêncio. Você tem essa calma que me intriga, essa capacidade de estar em silêncio e ainda assim me fazer sentir como se o mundo estivesse acontecendo ao nosso redor. Você me dá vontade de ser melhor, de entender mais sobre mim mesmo. Isabela olhou para ele, surpresa. Eu não sou nada disso, ela respondeu, rindo levemente, mas com uma ponta de insegurança na voz. Eu sou só uma pessoa comum. Felipe parou de andar por um momento e a encarou. Você está errada, Isabela. Você é única, e é isso que me atrai. Você não precisa se defender disso. Não há nada de errado em ser quem você é. Os olhos dele estavam fixos nela, e ela sentiu uma onda de emoções misturadas, o desejo de ceder, a culpa por não estar seguindo seus princípios, a confusão. Ele estava tão perto, e ela sentia um turbilhão de sentimentos, todos novos, todos intensos. Ele se aproximou mais, como se a atração entre eles fosse algo inevitável. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou de leve pelo braço, com uma suavidade que a fez estremecer. Isabela, ele sussurrou seu nome, e ela sentiu o peso da sua voz, cheia de intenção. Você não precisa ter medo. Eu só quero que você se sinta confortável comigo. E antes que ela pudesse reagir, Felipe a beijou. Foi um beijo suave, mas repleto de uma intensidade inesperada. Ele a segurou com delicadeza, como se soubesse que ela estava dividida entre a atração e a culpa. Mas o calor de seus lábios, a forma como ele a tocou com respeito e cuidado, fez com que Isabela se entregasse, mesmo que por um momento. O beijo foi uma mistura de descobertas e medo. Ela nunca havia experimentado algo assim, e, por um instante, o mundo pareceu desaparecer ao seu redor. Mas logo a realidade a atingiu como um golpe. Ela se afastou de Felipe, com o coração acelerado e a mente em conflito. O que ela fizera? Como havia cedido? A culpa tomou conta dela, e ela se afastou rapidamente. Felipe, eu não posso. Ela estava ofegante, os olhos marejados. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me entregar dessa forma. Felipe não se afastou, apenas a olhou com uma expressão séria, mas compreensiva. Eu sei que você está em conflito, Isabela. Mas o que aconteceu aqui não foi algo errado. Foi só um momento, um sentimento genuíno. Eu só queria mostrar que você pode se permitir, que você pode viver sem medo. Ela balançou a cabeça, sentindo a dor de ter quebrado uma barreira que jamais imaginou que seria capaz de ultrapassar. Eu não sei o que fazer com isso. Eu fui ensinada a controlar, a esperar. Felipe a interrompeu, com um olhar suave. Eu não quero que você perca a sua fé, nem que se sinta culpada. Eu só quero que você entenda que, com alguém como eu, você não precisa ter medo. Mas Isabela já estava se afastando, os pensamentos misturados, a culpa consumindo-a por dentro. Ela olhou para ele pela última vez antes de virar as costas e se afastar, o peso da decisão a fazendo vacilar. A noite em que Felipe a beijou foi uma das mais intensas da vida de Isabela. Cada minuto após o ocorrido parecia um turbilhão, uma tempestade dentro dela. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente.
Com alguém como eu, você não precisa ter medo. Mas, para ela, o medo era tudo o que restava. Medo da culpa. Medo do que as outras pessoas pensariam. Medo de perder sua identidade e sua fé. Ela tentou se distrair. Tentou se convencer de que tudo aquilo não passaria de um momento, algo fugaz, mas não conseguiu. Sua mente estava em conflito. Sentia-se em uma prisão, dividida entre o desejo e os valores que a haviam moldado. O amor e a pureza sempre haviam sido sua maior virtude, mas agora, tudo parecia estar desmoronando. Isabela se trancou em seu quarto naquela noite, sentada na cama, com as mãos trêmulas e os olhos fixos no crucifixo pendurado na parede. Ela orou, pedindo orientação, mas as palavras pareciam se perder na escuridão. O que eu faço? Ela sussurrou. Eu não sei mais o que é certo. O que eu devo fazer? As lágrimas começaram a cair sem controle. A angústia a consumia. Ela sempre acreditou que poderia manter sua pureza e seu controle, que a fé a guiaria por toda a vida. Mas agora ela se perguntava, e se eu estiver errada? A dúvida a corroía, e, pela primeira vez, ela se sentiu completamente sozinha. Não havia respostas fáceis, e o peso de sua decisão a esmagava. Felipe, por outro lado, estava igualmente perturbado. Ele sabia que algo importante havia acontecido entre eles, mas também sabia que Isabela estava lutando contra algo muito maior do que ele. Ele sentia que a atração era mútua, mas compreendia a luta interna dela. Não a culpava por se sentir assim, mas não podia deixar de se preocupar com ela. Ele precisava falar com ela, explicar tudo, de uma forma mais sincera, mais profunda. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Não poderia deixar que ela ficasse sozinha com esses sentimentos conflitantes. Precisava ir até ela, precisava falar, precisava entender o que estava acontecendo dentro de seu coração. Ele ligou para a livraria e, depois de algumas conversas com as funcionárias, conseguiu descobrir onde ela morava. Naquela tarde, Felipe a encontrou em sua casa, e ao vê-la na porta, com os olhos ainda vermelhos, ele soube que não poderia mais esperar. Isabela, precisamos conversar, ele disse suavemente, com uma expressão de preocupação no rosto. Isabela hesitou, mas a porta estava entreaberta, como se ela estivesse esperando por aquele momento, mas sem coragem para dar o primeiro passo. Ela sabia que não podia mais fugir, mas estava aterrorizada. Eu não sei o que aconteceu. Felipe, ela começou, a voz trêmula. Eu me sinto suja. O que fizemos? O que eu fiz? Não posso viver com isso. Não posso ignorar tudo o que sempre acreditei ser certo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Felipe a olhou com um misto de compaixão e paciência. Ele sabia que ela estava em uma batalha interna e, mais do que nunca, queria ser a pessoa que a ajudasse a encontrar a paz que ela tanto procurava. Isabela, eu não quero que você se sinta assim, ele disse, sua voz suave, quase um sussurro. Eu não quero que você ache que o que aconteceu foi um erro. Eu não sou alguém que vai te levar a um lugar onde você se sinta perdida, onde você se arrependa do que sentiu. O que aconteceu entre nós não é algo sujo. É real. Eu sinto muito por você estar passando por isso. Ela olhou para ele, os olhos marejados, tentando entender o que ele estava dizendo. Eu sempre fui ensinada a esperar. Esperar pelo casamento. Esperar para me entregar. Sempre me disseram que a pureza era o mais importante. E agora eu me sinto perdida. Felipe, como se tivesse falhado, como se não fosse digna de tudo o que eu sempre acreditei. Felipe deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. Isabela, a pureza é importante, mas o amor também é. E não há erro em sentir o que você está sentindo. O amor não te tira a dignidade. Ele te faz ver o mundo de uma maneira nova. E, se você me deixar, quero mostrar que posso te amar sem que você precise abandonar quem você é. Isabela olhou para ele, as palavras dele penetrando em seu coração, mas ainda assim, uma parte dela resistia. Mas e a minha fé? O que eu faço com tudo o que me ensinaram? Como posso seguir com isso sabendo que estou quebrando as regras? Felipe respirou fundo. Ele sabia que não podia dar uma resposta fácil. Não havia uma resposta simples para o que ela sentia. Mas ele também sabia que,
Se houvesse alguma chance de ela compreender o que ele queria dizer, ele teria que ser honesto com ela, mais do que jamais foi. Eu também lutei com minha fé, Isabela. Eu cresci em um ambiente onde as regras eram claras, onde o certo e o errado eram coisas muito bem definidas. Mas a vida me ensinou que o amor não é algo que se possa controlar ou que se possa definir apenas por regras. O amor é sobre aceitação, sobre se permitir ser vulnerável. Eu não quero que você se perca na sua luta entre o que é certo e o que é errado. O que eu quero é que você me deixe mostrar que o amor não precisa ser uma fonte de culpa. O amor pode ser uma bênção. Isabela sentiu uma mistura de alívio e confusão. Ele não estava pedindo para que ela se afastasse de sua fé. Ele estava apenas pedindo para que ela se permitisse viver o que sentia sem medo. Mas ela sabia que isso não era fácil. Ela sabia que o peso de sua educação e de suas crenças não desapareceriam da noite para o dia. Mas, talvez, ela pudesse tentar entender. Talvez ela pudesse começar a aceitar que não era um pecado sentir o que sentia. Não era um erro querer ser amada, querer se entregar a algo mais. Felipe, vendo a luta dela em seus olhos, deu um passo à frente. Eu sei que isso não vai ser fácil. Mas se você me deixar, eu estarei ao seu lado. Vamos caminhar juntos. E você não precisa fazer nada que não queira fazer, nem agora, nem nunca. Ela fechou os olhos, respirando fundo, tentando encontrar a paz dentro de si mesma. Ela não tinha todas as respostas, mas talvez, apenas talvez, ela pudesse começar a aceitar o que seu coração estava dizendo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão emocional para Isabela. Ela passava horas refletindo sobre a conversa com Felipe. Ele havia lhe dado um novo olhar sobre o que era o amor, mas os fantasmas de sua criação ainda a assombravam. Ela queria acreditar nele, mas a insegurança e o medo da reação de sua comunidade ainda eram grandes. Isabela tentava se concentrar em suas tarefas diárias na livraria, mas tudo ao seu redor parecia perdido, como se o mundo fosse uma névoa. Ela não conseguia parar de pensar nele, em seus olhos, em suas palavras cheias de sinceridade. Felipe estava se tornando uma presença constante em sua mente, e a ideia de um amor genuíno e sem culpa começava a fazer sentido, mas ela ainda tinha dificuldade em se permitir. Uma tarde, enquanto arrumava os livros na prateleira, ela ouviu o som da campainha da loja. Era ele. Felipe estava ali novamente. Algo dentro de Isabela a fez se sentir nervosa, mas ao mesmo tempo, um calorzinho de alegria a invadiu. Ela sabia que não estava preparada para abrir seu coração completamente, mas ao mesmo tempo, não podia negar que queria estar perto dele. Oi, Isabela, Felipe disse com um sorriso suave, entrando na livraria. Eu passei só para ver como você estava. Não quero te pressionar, mas eu queria que soubesse que estou aqui para o que você precisar. Isabela sentiu o coração acelerar. A suavidade de sua voz a tranquilizou, mas o medo ainda estava lá, à espreita. Ela olhou para ele com um sorriso tímido, ainda tentando se manter firme em seus princípios. Eu tenho pensado muito sobre o que você disse. Ela começou, hesitante. Eu não sei se consigo fazer isso. Se consigo seguir meu coração sem perder quem eu sou. Eu sempre fui ensinada a esperar, a ser paciente, a não me entregar antes do tempo. E isso parece ir contra tudo o que eu sempre acreditei. Felipe a observou com uma expressão suave, sem pressa de interromper. Ele sabia que ela estava lutando contra uma parede de crenças profundas. Eu entendo, Isabela. Eu não estou te pedindo para mudar de uma hora para outra. Eu só quero que você saiba que, independentemente do que você decida, eu vou respeitar o seu tempo, o seu ritmo. As palavras dele a tocaram de forma inesperada. Felipe não estava pedindo que ela fosse alguém que não era. Ele estava pedindo que ela apenas se permitisse, que olhasse para o que estava dentro de seu coração sem medo de julgamentos ou culpa. Eu só não quero que você sofra por causa disso, ele continuou, se aproximando um pouco mais. Eu não quero que você pense que a sua fé precisa ser deixada de lado para viver um amor. O amor verdadeiro respeita, ele entende. Isabela engoliu em seco. As palavras de Felipe estavam começando a fazer sentido, mas ela ainda sentia a pressão de sua educação, a pressão da sua família e da comunidade religiosa à qual pertencia.
Ela sabia que não podia simplesmente ignorar todos esses anos de ensinamentos. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria mais viver com essa luta interna. Eu não sei como fazer isso, ela confessou, a voz mais baixa. Eu não sei como equilibrar o que eu sinto e o que me ensinaram a acreditar. Eu não sei se posso seguir esse caminho sem me sentir culpada. Felipe a observou com carinho. Ele sabia que a batalha dela era grande, mas ele acreditava que ela era forte o suficiente para encontrar o equilíbrio. Eu não vou te forçar a nada, Isabela, ele disse, com sinceridade. Mas quero que você saiba que o amor não é um peso. Ele não precisa ser uma culpa. O amor é algo que te liberta, que te torna mais inteira, mais forte. Você pode ser fiel a quem você é, ao mesmo tempo, viver esse amor. Isabela fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras dele, mas também uma sensação de alívio. Talvez, ela pensou, talvez o amor realmente fosse algo que a ajudasse a se encontrar e não a perder-se. Talvez ela pudesse ser fiel à sua fé e, ao mesmo tempo, se entregar ao que estava sentindo por Felipe, sem medo de julgamento. Eu não posso prometer que tudo será fácil, ela disse, ainda com a voz tremendo. Mas, eu estou disposta a tentar entender o que sinto, sem medo de me perder. Felipe sorriu, um sorriso genuíno e cheio de alívio. Isso é tudo o que eu peço, Isabela. Só que você se permita sentir, sem medo, sem culpa. E, se precisar de tempo, eu estarei aqui. Sempre. Ela olhou para ele com gratidão nos olhos. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia ser ela mesma, sem ter que se esconder atrás de regras e expectativas. Talvez o amor fosse realmente uma maneira de encontrar a verdadeira liberdade, uma liberdade que ela nunca soubera que existia. Isabela se aproximou lentamente. Com um gesto hesitante, tocou a mão de Felipe. Ele a olhou com suavidade, compreendendo o gesto como um sinal de que ela estava começando a abrir seu coração. Eu vou tentar. Felipe, eu vou tentar encontrar esse equilíbrio, ela disse, quase como uma promessa para si mesma. E, com essas palavras, algo dentro dela começou a se acalmar. O medo não havia desaparecido completamente, mas Isabela sabia que, com o tempo, ela seria capaz de lidar com ele. E, talvez, o amor fosse a chave para isso. O dia estava claro e quente, e o céu de um azul límpido refletia a serenidade que, aos poucos, estava começando a tomar conta do coração de Isabela. Ela se encontrava em um momento decisivo de sua vida. Havia sido uma jornada de autodescoberta, cheia de medos, dilemas e transformações. Até então, sua ideia de amor e fé havia sido uma constante luta interna, como se estivesse vivendo em dois mundos separados que não se podiam misturar. Mas, agora, algo dentro dela começava a se rearranjar. Felipe havia sido paciente, persistente, mas, acima de tudo, respeitoso. Ele nunca a pressionou. Ele apenas a deixou ser quem ela era e a ajudou a encontrar o caminho de volta para si mesma. Agora, ela sentia que havia chegado a um ponto de equilíbrio, onde a fé e o amor poderiam coexistir. Ela sentia que o amor não era uma ameaça à sua espiritualidade, mas uma forma de se conectar ainda mais profundamente com o que ela acreditava ser a verdadeira essência da vida. No final daquela tarde, Felipe a convidou para um passeio. Eles haviam feito isso antes, mas daquela vez, ele parecia ter algo especial em mente. Isabela, embora nervosa, não hesitou em aceitar. Sentia-se mais forte, mais segura, e suas inseguranças estavam começando a desaparecer à medida que ela compreendia que o amor que eles compartilhavam não era um fardo, mas uma bênção. Ela sabia que precisava se entregar ao momento, sem medo de perder sua pureza ou de se perder de alguma forma. Não seria fácil, mas ela estava disposta a tentar. Felipe a encontrou na livraria, onde ela estava organizando alguns livros. Quando ela olhou para ele, ele lhe deu aquele sorriso tranquilo, um sorriso que sempre trazia consigo uma sensação de conforto, como se, com ele, ela pudesse ser quem realmente era. Você está pronta para uma pequena aventura? Ele perguntou, com os olhos brilhando de excitação. Uma aventura? Isabela perguntou, um pouco desconcertada, mas curiosa. Sim, ele sorriu, estendendo a mão para ela.
Eu quero te levar a um lugar especial, aquele onde você pode realmente se encontrar. Isabela hesitou por um momento, mas depois tomou sua mão, se entregando à confiança que havia construído com ele nos últimos tempos. Juntos, caminharam pelas ruas da cidade até chegarem a um pequeno campo aberto, rodeado por árvores e flores coloridas. O lugar parecia saído de um conto de fadas, tranquilo e isolado, como se o mundo lá fora não existisse. Felipe a guiou até o centro do campo e se sentou ao seu lado. Ele olhou para ela com uma expressão carinhosa, como se visse algo nela que ela mesma ainda não conseguia ver por completo. Eu sei que você passou por muita coisa, Isabela, ele disse, a voz suave, e entendo que foi difícil para você aceitar o que sente. Mas eu quero que você saiba que não há nada de errado com o que você está vivendo. O amor é algo bom. Ele não vai te perder. Ele vai te ajudar a crescer. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de gratidão. Ela ainda se sentia vulnerável, mas o olhar de Felipe a acalmava, e ela sabia que ele não a estava pressionando. Ele estava apenas ao seu lado, oferecendo-lhe espaço para ser quem ela fosse. Eu pensei tanto sobre isso, Felipe, ela disse, com a voz mais baixa. Eu pensei sobre todas as coisas que me ensinaram a acreditar, sobre tudo o que me disseram sobre o amor. Eu pensei que se eu me permitisse, eu perderia algo. Mas agora, eu vejo que, na verdade, o que eu estava perdendo era a mim mesma. Eu estava tentando ser alguém que eu não sou. Felipe sorriu, tocando gentilmente a mão dela. Eu vejo quem você é, Isabela. E eu te amo por isso. Você não precisa mudar, você só precisa se permitir ser. As palavras dele invadiram o coração de Isabela, e uma sensação de paz começou a crescer dentro dela. Ela se deu conta de que não precisava de permissão de ninguém para viver o que sentia. O amor que ela estava começando a entender não a faria perder sua identidade, mas a ajudaria a ser mais verdadeira consigo mesma. O que ela sentia por Felipe não era errado, e ela não precisava lutar contra isso. Ela olhou para o céu, que estava tingido de tons dourados, e uma sensação de renovação tomou conta dela. Os ventos suaves moviam as folhas ao redor, e tudo parecia tão perfeito e calmo, como se o universo estivesse conspirando para mostrar-lhe a beleza do amor sem medo, sem culpa. Eu estava tão assustada, Felipe, ela disse, ainda com a voz baixa, tão assustada de me entregar, de me perder. Mas você me mostrou que, ao contrário do que eu pensava, o amor não vai me destruir. Ele vai me libertar. Felipe a olhou profundamente, os olhos dele brilhando com emoção. Ele se inclinou para mais perto dela, e, por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Não havia mais dúvidas, não havia mais inseguranças. Apenas a verdade do que eles estavam compartilhando. Você está pronta, Isabela? Ele perguntou, com um sorriso suave. Pronta para dar o próximo passo, sem medos, sem reservas. Ela olhou para ele, e o que viu nos olhos dele foi uma expressão de pura sinceridade. Ela sabia que não havia mais como voltar atrás. Aquela era a chance de ser completamente verdadeira consigo mesma, de viver o amor sem pressa, sem pressões, apenas com a intenção de se entregar ao momento. Sim, ela respondeu com um sorriso tímido, mas confiante. Eu estou pronta. Felipe então se aproximou ainda mais dela, seus rostos quase se tocando, e seus olhos estavam tão próximos que Isabela podia ver a profundidade de seu sentimento por ela. Ele nunca a havia olhado assim, com tanta intensidade, ao mesmo tempo, com tanta ternura. Então, sem dizer mais nada, ele a beijou. Foi um beijo suave, quase como uma promessa silenciosa. Um beijo que não tinha pressa, um beijo que falava sobre tudo o que eles haviam vivido juntos e sobre tudo o que ainda estavam prestes a viver. Era o beijo da aceitação, da cura, da entrega. Quando o beijo finalmente terminou, ambos ficaram ali, sem palavras, olhando um para o outro, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido naquele único instante. Isabela sentiu seu coração bater forte no peito, e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu em paz consigo mesma. Ela não estava mais dividida, não estava mais cheia de dúvidas. Ela sabia que o amor, sim, poderia coexistir com sua fé e seus princípios. Ela sabia que poderia ser ela mesma e, ao mesmo tempo,
amar alguém sem perder sua identidade. Felipe a abraçou com suavidade, e ela se aninhou em seus braços, sentindo-se segura, amada e inteira. O amor, que antes parecia um fardo, agora era algo que ela podia abraçar sem medo. Eu nunca pensei que seria capaz de fazer isso. Ela sussurrou, enquanto estava nos braços dele. Nunca pensei que poderia amar assim e ainda ser fiel a mim mesma. Felipe sorriu e beijou a testa dela. Eu te amo por quem você é, Isabela. E você nunca precisou ser outra pessoa para eu te amar. Você já é perfeita do jeito que é. E naquele momento, Isabela soube que estava exatamente onde deveria estar.